Os 5 erros que você deve evitar a todo custo quando for falar em público. E esse falar em público que eu me refiro não é somente se você for dar uma palestra, se você for dar uma entrevista, nada disso só não. É falar na empresa, é falar com os seus colegas de trabalho, falar na família, falar numa reunião de pais e mestres, né, na escola, numa entrevista de emprego. Comunicação, ela é para todas as pessoas, independente da área dela. Tem gente que acha que comunicação é somente para quem vai trabalhar com comunicação, quem vai trabalhar no rádio, na TV, no jornal. Não, senhora, senhor. Todos nós nos comunicamos e a comunicação é a porta para tudo na nossa vida. Já percebeu isso? Desde que nascemos, nos comunicamos. Até mesmo para trocar a fralda, usamos a comunicação. Para ter o leite, para mamar, para sobreviver, nós nos comunicamos. Até mesmo antes de nascer, já estamos nos comunicando na barriga da nossa mãe de diversas formas. Ou seja, usamos as ferramentas da comunicação antes mesmo de virmos a este mundo, antes mesmo de chegarmos até aqui, a gente já está usando as ferramentas da comunicação. Claro, com suas limitações, com suas características. E ao longo da vida, nós precisamos também nos comunicar o tempo todo, permanentemente. Se é para conseguir um emprego, precisamos nos comunicar. Para namorar, precisamos nos comunicar. Para vender, para comprar, para tudo. Para melhorar de profissão, para estudar, para ensinar, para aprender. Ou seja, a comunicação nunca foi somente para profissionais da comunicação. E às vezes as pessoas cometem esse erro de achar que aprender comunicação é somente se um dia eu for ser um palestrante, eu vou fazer oratória para ter uma postura de palco, eu serei um apresentador. Não, de forma alguma. Essas pessoas, elas são profissionais da comunicação. Mas você é comunicador. Você precisa se comunicar o tempo inteiro. Não tem outra opção, não tem essa conversa de você só quando eu for para uma TV ou dar uma entrevista. E esse curso que a gente faz, eu venho falando dele o tempo todo no canal Escola de Comunicadores, que está também no Instagram, está no YouTube. Aqui hoje eu estou no Avisa Logo e estou no Escola de Comunicadores ao mesmo tempo. O canal Escola de Comunicadores tem como objetivo ensinar as pessoas a se comunicar, a desbloquear todas as travas que vem na vida dela. E olha, eu tenho experiência disso. Primeira experiência profissional dos últimos 30 anos da minha vida, eu fiz comunicação. Jornalismo, apresentação de programas, entrevistas, ensinei centenas de profissionais a estarem no mercado hoje. Mas antes disso, eu não era um bom comunicador. Na verdade, eu nem era um comunicador, nem me comunicava. Um cara travado, completamente bloqueado da vida, não falava com ninguém, não olhava nos olhos das pessoas, nada, totalmente bloqueado. E isso me custou muito, mas muito mesmo, custou muito na minha vida, atrasou muitos projetos que eu tinha para fazer. E hoje, sendo um profissional de comunicação, eu vejo a necessidade de que pessoas muito boas, com muita qualificação, elas perdem a oportunidade da vida justamente por não se comunicarem. Pessoas boas perdem espaço para pessoas medíocres, simplesmente porque alguns medíocres, medianos ou não tão bons, se expressam bem e usam a comunicação como ferramenta para expor o pouco resultado que ele tem na área dele. Vai lá, o cara, sei lá, um profissional de alguma área, está vendendo, um vendedor. Um vendedor que se comunica bem, obviamente, eu não preciso nem dizer que esse vendedor tem uma possibilidade muito maior de vender mais, de ter maiores comissões, de conseguir melhores cargos na empresa, de subir de nível e de conquistar seus objetivos com muito mais facilidade do que aquele vendedor que não tem uma boa comunicação, que não sorri, que não sabe se comunicar, que faz perguntas na hora errada, que fala demais, que não ouve o cliente, assim como um médico, um enfermeiro, um profissional de saúde. Qual é a maior queixa da área de saúde hoje? Qual é a maior queixa que o paciente diz? O médico não ouviu o que eu disse. O médico não prestou atenção no que eu disse.
E isso é falta de comunicação. Inclusive, a gente pode falar especificamente para algumas profissões, mas eu não vou entrar nesse assunto agora não, porque hoje eu estou aqui com os 5 principais erros que você tem que evitar ao se comunicar. E o último é o mais importante. Você vai entender por quê e você vai sair daqui dessa live hoje um comunicador melhor, um comunicador muito mais eficiente, um comunicador que já aprendeu algumas coisas que serão fundamentais para evitar erros na sua comunicação. Se você está aqui, né, Manu? Falando, peraí, deixa eu agradecer. Manuela tá do outro lado da câmera. Manu, dá boa noite, Manu. Aqui, olá, olá. Ó, dê boa noite neste microfone aqui, porque senão ninguém vai te ouvir só em um lado. Fala, Manu! Boa noite, meu povo! Olha a voz como vocês estão? Amanhã tem conteúdo que eu gravei, viu? Não sim. É só Ciro aqui não, viu? Exatamente. Tem Manuela também. Manu, muito obrigado mais uma vez por estar aí. Manu agora está se virando nas 3. Então, 3 câmeras apontadas para mim aqui. É verdade. 3 câmeras, porque a gente está aqui com o Avisa Logo ao vivo, o Escola de Comunicadores ao vivo e aqui no meio o Escola de Comunicadores para o YouTube. Isso aí. Está sendo produzido. Pois bem, meu povo, como diz Manu... Aproveitar, vou mandar uma boa noite para uma pessoa que está em Curitiba. Beijo, filha, boa noite. Nossa filha está ouvindo? Tá Pois frio lá? Sempre frio. Pessoal de Curitiba, inclusive a gente está montando uma turma lá, né? De Curitiba, Paraná, já fomos convidados. Vou falar logo aqui, já tem evento programado. Isso quer dizer, tem evento dia 17 de maio, em Feira de Santana, para o pessoal de saúde, né? São profissionais de medicina, biomedicina e farmácia. Pronto. Alunos de medicina, biomedicina e farmácia em Feira de Santana no dia 17, o dia todo. Na comigo. Clínica Vitale. Vitale. As informações só pedir aqui que a gente manda. Professor Danilo, evento presencial. Já aqui na Bahia, Feira de Santana. Em breve também estamos agendando Curitiba, Salvador. E aí vai. Depois a gente divulga a agenda para quem quiser participar dos eventos presenciais. E se alguém quiser participar de Valença, coloca aqui, eu quero Valença. Aí a gente monta uma turma em Valença. Isso. E tem a mentoria, né? A mentoria que é específica. Alguém me perguntou hoje quanto é a sua mentoria. Eu disse, olha, não é cara. Está entre 10 e 20 mil reais, dependendo do que você precisa. De 10 a 20 por pessoa. Não é o curso não, gente. O curso é muito menos que isso. O curso é muito menos que isso. O curso não chega nem a 10% disso aí. A mentoria é porque a mentoria eu literalmente pego na mão do mentorado e vou com ele até o final, até o palco. Literalmente. Mas vamos lá, vamos falar hoje dos 5 erros que você deve evitar, nunca cometer ou tentar evitar. Diga, Manu. Fale mais olhando também. Aqui, estava olhando para aqui. Os erros que você deve evitar. Eu vou pegar aqui um por um para você. Vou pegar esse primeiro aqui. O primeiro erro que você deve evitar a todo custo, e você já deve ter passado por isso, é ler as informações que estão no slide quando você vai fazer uma apresentação. Você já deve ter ido em algum lugar, em algum evento, alguma palestra, em que o palestrante estava lá com um controlezinho dele, e aí, olhava para o slide, e olhava, e ficava de costa para você, olhando para o slide, lendo o slide. Gente, se a informação está no slide, por que eu preciso que alguém fale? E se alguém está falando, por que tem que estar no slide? Nunca, pelo amor de Deus. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falei sobre a Amazon, do Jeff Bezos, que a Amazon proibiu, é proibido, é sério, desde 2019. É proibido slide, proibido PowerPoint. Porque os caras entenderam que levar PowerPoint para ficar apresentando números, dados e dados e dados, não é humano, não tem conexão. Você vai para um lugar que você vai para uma palestra, vai para um evento e sai de lá, foi o que mesmo que eu aprendi? Mas Ciro, eu não sou palestrante, eu sou gestor de uma empresa, eu tenho uma equipe. A mesma coisa vale. Chega muitas empresas, vamos fazer uma reunião, aí começa aquela reunião. Junta todo mundo, leva todo mundo para a sala, né? Todo mundo felizinho, dando risada, tá? Aí daqui a pouco, gente, agora vamos falar sério. Agora é sério, quer dizer, que antes não era sério, agora vamos falar sério, aí pá, liga o slide. E começa aquela chatice, sem tamanho, de apresentação de números, planilhas, slide. Gente, tudo que tá no slide
pode estar sendo falado? Se sim, não precisa do slide. E se tem um slide, use o slide como tópicos. Por exemplo, você vai para uma apresentação ou você vai apresentar alguma coisa na empresa ou no seu grupo, na sua equipe, na faculdade, e você tem um slide. E o tema, o assunto que você vai falar, sei lá, Bolsa Família. Dá um nome aí qualquer. Ao invés de colocar Bolsa Família e todos os dados lá, não sei quantos milhões de pessoas, textos e textos e textos, tudo bem você colocar uma imagem de uma família recebendo uma cesta, uma família sentada na mesa, sorrindo, com alimentos. Tudo bem se o assunto é esse. Você põe a imagem, põe Bolsa Família. Acabou. Aquilo funciona apenas como uma ilustração, um suporte à sua apresentação. O slide, ele jamais pode ser a muleta, pode ser aquilo que vai ficar sendo usado por você para lembrar você do seu texto. Se você não está com o texto na cabeça, se você não sabe o que vai dizer, você não devia nem estar dizendo. Começa por aí. Então, pelo amor de Deus, não leia conteúdo que está na tela, não faça apresentação chata, não seja o chato insuportável do slide, do PowerPoint, das textos e textos na tela que ninguém vai prestar atenção. Então, primeira, rasguei, viu? Nada de texto na tela, nada de slide gigante. Entenda o conteúdo e explique. Isso vale para tudo. Você já pensou, se você for participar de uma seleção de emprego, daí você vai participar daquele processo de entrevista, né? O pessoal lá do RH vai te fazer perguntas e aí você vai com papel na mão. A pessoa pergunta, como é que você define tal coisa? Só um minuto. Eu defino que assim, assim, assim. Você já foi reprovado, né? Não vai nem passar para o estágio seguinte. A mesma coisa se você estiver defendendo alguma coisa. E se você um dia foi convidado para dar uma entrevista em alguma emissora de rádio, podcast, que é muito comum hoje, né? Podcasts, televisão, qualquer coisa, pelo amor de Deus, vá preparado sem ter que levar papel. Eu já entrevistei, já convidei um advogado, inclusive, para ser entrevistado. E quando ele chegou lá, ele chegou com um calhamaço de papel, de livro, debaixo do braço. E aí ele colocou em cima da mesa um livro chamado Vade-Mecum. E quando perguntava alguma coisa para ele estava falando no enroleixo e assim, procurando a página do livro do Vade-Mecum. Aí ele achava, porque de acordo com o artigo número tal, isso, juro para você, a entrevista era para durar 1 hora por aí. 20 minutos eu encerrei. Eu não tinha mais assunto para falar com uma pessoa que estava com um livro. Hoje em dia não é mais o livro, hoje em dia tem gente que vai com o celular, vai buscar no Google, gente. Olha, você não sabe da informação naquela hora, seja verdadeiro. Olha, eu não sei nesse momento, eu desconheço, eu não me atualizei sobre esse assunto, mas eu vou buscar informações e em breve, assim que tiver, vou esclarecer. Claro que tem assunto que você tem quase que uma obrigação de saber o que você vai falar, né? A pessoa pergunta, você tem que ter uma resposta. Aí você pode levar para um lado, levar para o outro. Falando nisso, Manu, desliga esse microfone aqui, porque ou ele fica na sua mão ou ele fica desligado. Porque senão ele vai ficar dando eco aí ruim. É só apertar o botão aqui. Vem aqui, por favor. Não, eu vou tirar aqui. Vai lá. Você vai usar? Agora não. Tá, mas veja se funciona depois. Se ele desligou, pronto. Porque senão vai ficar dois microfones errado. Então, se for para algum lugar, vá preparado, mas não leia, por favor, não leia mensagem, o texto na tela. Vamos procurar outra aqui? Olha, eu posso responder perguntas também, viu? Está aberto a perguntas, fique à vontade, se tiver alguma pergunta sobre comunicação, sobre dúvidas que você tenha, sobre qualquer assunto, estou aqui para responder hoje essas perguntas para você. Outra pergunta, outro ponto, fazer comentários irrelevantes. Essa é relativo. Mas você se policiar com o que você vai dizer em determinados momentos, o silêncio é muito melhor. Quando você não souber o que dizer, não diga nada. Não inventa história, não fica criando situações que sabidamente será facilmente desmascarado. Quer ver um exemplo? Outro dia eu estava numa roda de amigos, daí chegou uma pessoa e começou a conversar e tal.
E essa pessoa começou a fazer sérias críticas ao sistema de educação, à política, à história do Brasil, um monte de história, um monte de coisa. Acontece que naquele meio ali, entre as pessoas que estavam ali, tinha uma pessoa que, além de professor, era doutor em História do Brasil. Doutor em História. E ele estava calado, enquanto o outro, que não era nada, não era da área de educação, não era da área de história, não era professor, estava construindo um monte de mentira, um monte de bobagem, falando coisas sem pé nem cabeça, que até para mim, que não sou da área de história, soava absurda, e outras pessoas também. Imagina para esse professor que conhecia profundamente, passou a vida estudando a história. E ele, num dado momento, começou a se exaltar e discutir com as demais. E esse professor, quando foi discutir com ele, que disse a ele, olha, acredito que o caminho não seja esse, seja por ali. Ele, não, rapaz, você tá por fora, você não sabe de nada. E o professor olhou e disse, realmente eu não sei. Pronto. Ficou calado, deixou ele falar as asneiras dele. O que é que aconteceu? Todas as pessoas ali sabiam que aquela pessoa era doutor na área que ele estava ali. E mesmo ele sendo doutor naquela área, ele não quis debater com um idiota. Porque assim, ele ia chegar aonde? Em lugar nenhum. Então, se você não sabe do assunto, o melhor é fazer pergunta. Quando você não sabe de algo e que está se conversando sobre algo, não tente parecer o inteligentinho e dar uma opinião que você não tem certeza do que está falando. É melhor, naquele assunto que você não sabe, admitir que não sabe e fazer uma pergunta. Aproveitando que você está falando disso, eu tenho muita curiosidade a respeito de tal coisa. Eu penso assim, veja se eu estou certo. Entendeu? Você vai dar ao outro a oportunidade, se ele é um conhecedor da área, de te ensinar alguma coisa. Que você não é obrigado, necessariamente, a levar para casa aquela informação, você pode apenas ouvir. Mas isso vai mostrar que você não sabe e isso não te diminui, pelo contrário. Isso valoriza muito você, porque aquele que não sabe e pergunta quer aprender. Mas aquele que não sabe e fala é o ignorante, é o idiota, passa vergonha. É só isso. Ciro, esse Gilmar ST, ele primeiro botou excelente conteúdo e disse... Tem gente que para uma aula ou apresentação, para perguntar algo que não tem nada a ver com o conteúdo apresentado. Horrível. Principalmente isso na faculdade, né? O tempo todo. O tempo todo. É chato, né não? O professor está ali na vibe e vem com um assunto que não tem nada a ver. Então, fazer comentários irrelevantes durante sua palestra, durante sua conversa, durante sua entrevista de emprego, durante sua apresentação na faculdade, eu não sei qual é a sua realidade, no ambiente do trabalho, os comentários irrelevantes, eu não estou dizendo que a gente não deve falar bobagem. Claro, falar bobagem se diverte, conta piada, né? Besteirol às vezes mesmo, é só bobagem, é só piadinha, principalmente aqui na Bahia, né? Qualquer coisa é lá ele. Normal, tá tudo certo aí, tá tudo certo. Eu estou falando do momento que isso não cabe. Do momento em que a coisa é séria mesmo, que a coisa é isso. Eu estava assistindo um filme essa semana, assim, aquele comentário do cara, e daí a criança, a filha da mulher que estava grávida, o filho, estava com uma doença muito grave, um câncer no cérebro, e podia morrer, estava praticamente para morrer, e ela estava grávida. E o cara foi até ela para tentar acalmar, para tentar dizer alguma coisa. Ele foi para ela e disse assim, olha, Deus faz tudo certo. Veja o que está acontecendo. Você está com um filho indo embora, perto de morrer. Mas olha, você está grávida novamente. Esse filho que está na barriga irá substituir o filho que vai. Pelo amor de Deus, isso é comentário que se faça? Isso é argumento? Não. Isso é pior. Ou seja, é aquele comentário, aquela observação inútil, desnecessária, que não ajuda em nada, só atrapalha. Então, fazer comentários irrelevantes, cuidado, tá? Ó, preste bem atenção, entenda o contexto em que você está falando, não vá com assunto atravessado. Se está falando de saúde, não se meta com futebol, não meta a religião no meio. Se está falando, olha, o assunto é esse aqui, vamos falar tal.
A não ser que você tenha intimidade no ambiente, né? Sejam amigos, familiares, pessoas muito próximas, aí você pode atrapalhar tudo, misturar os comentários, entrar um assunto com outro, porque a conversa entre amigos é assim. Mas uma conversa formal, uma entrevista de emprego, uma apresentação, uma palestra, uma entrevista, você precisa ter muito cuidado com o que fala. E nas redes sociais também. E aí os comentários irrelevantes entram também no assunto, os comentários que podem soar como ofensa, como agressividade, como racismo, homofobia e tantas outras possibilidades. Às vezes, aquilo que você tem a dizer é só sua opinião. E opinião todo mundo tem direito de ter, mas não deve ser dita. Você pode ter a opinião que você quiser, mas essa opinião nem sempre pode ser compartilhada publicamente, porque ela vai ofender pessoas, ela vai machucar pessoas, e isso tem consequências, tanto para as pessoas que foram machucadas, agredidas com aquilo que você disse, quanto para você, criminalmente, caso você fale uma coisa que seja crime, como racismo, homofobia, alguma coisa desse tipo, ou impute, ou levante suspeitas de outras pessoas, que é um outro assunto, né? Evitar, nas suas conversas de amigos, de trabalho, ficar falando, né? Aquela futriquinha de um, futriquinha de outro, né? Fulano, não esquece, gente, cada um tem sua vida, cada um faz o que quiser, não é? Pode ir para outro, Manu? Pode. Antes de você falar do outro assunto aí, deixa eu pegar aqui o microfone, antes que você reclame comigo. O que foi que houve? Não vou reclamar não, pode falar, não precisa botar não. Paulo Henrique, Popó. Precisa não. Precisa não? Senão vai ficar só tá rock, só tá rock. Ele botou, boa Bota noite. o microfone, por favor. Boa noite. Bote o microfone, por favor. Aonde? Pra você falar. Olha só. Só uma pessoa vai te ouvir. Você não sabe o que você quer. Só não precisava botar essa espuma, isso que eu tô dizendo. Tá. Ele voltou. Boa noite. Ciro, você pretende voltar ao rádio? Isso aí você pode responder no final. Só para não esquecer, caso alguém faça outra pergunta aqui. Você pretende voltar ao rádio como apresentador jornalístico? Pois na atualidade não vejo ninguém tão profissional quanto você. Paulo Henrique. Paulo Henrique, aí você pode boa. deixar para responder depois. Gente boa demais, meu amigo de longas datas, excelente profissional, músico. Ele tocou na banda Balaio de Gato, né? É ele mesmo? Isso, Paulinho. Então, assim, no final responda esse negócio, Paulinho. Tá? No final, vamos falar. Obrigado, Paulinho. Vamos pegar outra aqui? Palavras de preenchimento. Eita, que essa tem um monte de gente que faz. Evite usar palavras de preenchimento na sua comunicação. O que são palavras de preenchimento? Então, né? Tá certo? Tá certo? Viu? Tá certo? Tá bom? Então, isso, palavras de preenchimento, vício de linguagem. As pessoas, ao invés de ficar em silêncio quando estão comentando, conversando, gravando um vídeo ou apresentando alguma coisa, ficam jogando esses pedaços de palavra que nada significam, que atrapalham sua comunicação. Então evite palavras de preenchimento. Tá lá falando alguma coisa, gente, tem hora que você para de prestar atenção no que o outro está dizendo para prestar atenção só nos nos né? A gente está aqui, né, nesse dia, né, fazendo essa live, né, vamos fazer tal coisa, né, né. Tem um vídeo aqui no canal chamando Fuja do Nenené. Fuja do nenené, pelo amor de Deus, é muito chato. Então, no lugar dessas palavras, quando elas vierem na sua mente, fique em silêncio. Eu vou dar um exemplo. Vamos lá. Uma com o nenené e outra sem o né, que é a palavra de preenchimento. Hoje, né, estamos aqui fazendo essa live, né? Aqui eu tô com duas câmeras, né? A luz está aqui na minha frente, né? Manu tá ali também, né? Chato, né? Percebeu? Né? A mesma coisa tirando os né. Hoje estamos aqui fazendo essa live, estamos com 2 celulares, a Manu está aqui na minha frente. Olha a diferença. A comunicação foi muito mais fluida, mais direta, menos chata, sem nenené. Tira o né da sua vida. Ele não te ajuda em nada. Nem o né, nem o Já viu pessoas dando entrevista, às vezes falando, profissionais altamente gabaritados.
Hoje pela manhã aconteceu tal coisa. Não, gente. Ou aquele Isso aí, Ariano Suassuna, o grande mestre Ariano Suassuna, ele diz que é ruminar. Ariano Suassuna dizia que eu gosto de ver o caba ruminar. Quando você fala alguma coisa para ele que ele não entende, não sabe o que dizer, ele rumina. Leandro Carnal diz que isso são expressões bovinas. Você fala a pessoa, e aí, tal coisa. Faz isso não, você destrói a sua comunicação, a sua e a de quem você está comunicando. Palavras de preenchimento, tire da sua vida, elas não vão te ajudar em nada, vão atrapalhar a sua comunicação, vão atrapalhar o entendimento das pessoas sobre aquilo que você está dizendo, vai diminuir a confiança das pessoas em você. Aqui mesmo, na região, tem uma profissional de saúde, uma médica, excelente profissional, mas usa esse né, então, assim, tá bom, E alguém me disse, nossa, ela é tão boa, mas eu não consigo confiar nela. Eu disse, ela é muito boa, você poderia confiar, mas ela precisa melhorar a comunicação, porque a comunicação dela passa insegurança. O né, tá bom, tá certo, tá ok, são coisas que passam insegurança. Quando a pessoa fala, tá bom, fala, tá bom, hoje de manhã eu fui lá na cidade de Valença, tá bom, e voltei para pegar o carro, tá bom, ou tá ok. Essas pessoas, na verdade, elas estão com uma necessidade de complementação, de reconhecimento de que o que ela está falando está correto. Por isso ela usa o tá bom, ou tá ok, ou tá certo. Já percebeu? Quando alguém está falando, amanhã de manhã, tá certo? Eu falo com você, tá certo? Tipo, amanhã de manhã eu falo com você. E ela faz uma pergunta, tá certo? Como se a outra pessoa dissesse, tá certo, o que você disse. Olha que coisa, você fica buscando validação no outro. Tá bom? Tá certo? Tá ok? Tá bom? Né? Tira tá bom, tira tá certo, tira né, tira 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 tudo. Bota o silêncio, pelo amor de Deus. Bota o silêncio. Quando a palavra vier na sua cabecinha que Deus te deu, você bota o silêncio. Não bote o né. Começa a engolir né. Tira né da sua vida. Então, palavras de preenchimento. Tá arriscado, tá acabado. A partir de hoje eu determino, você não tem mais. Pronto. Mais uma pergunta pro final, viu? Agora pelo Avisa Logo. MG Paixão. Ciro, por que você não entra na área da política? Ai. A pessoa botou agora, Ivete Moreira botou, faltou o entendeu? Entendeu, exatamente, Ivete. Parabéns, bem lembrado. Entendeu? Isso é o baiano fala muito. Entendeu? Ou tá entendendo? Gente, isso é irritante, mas de um jeito... Eu conheço uma pessoa que quando eu vejo, eu mudo, sério. Ou pessoa que fala assim... Eu mudo de calçada, eu passo direto só para não encontrar com ela, porque ela encontra você, ela fala, rapaz, ontem eu tive não sei aonde, entendeu? Para falar não sei o que, entendeu? Ou tá entendendo? Tá entendendo? Gente, pelo amor de Deus, eu não tô entendendo mais nada. Quando a pessoa fica assim, eu não entendo nada, não tem jeito. Então, entendeu? Tá entendendo? Tá bom, né? Não é isso, tá ok, tá certo. Tira da sua vida hoje, não fale isso não. Diminui a potência e o poder da sua voz. Isso diminui o seu poder de persuasão, o seu poder de convencimento, a crença, a capacidade de credibilidade que a pessoa tem no que você está dizendo, se você fica nesse nenené. Outra palavra? A pessoa também falou aqui, Eliana Mendes, pimenta. Pimenta. Eu particularmente detesto esse Acho que está fazendo descaso com minha oratória. Verdade. Eu também penso assim. Porque esse pode ter várias interpretações, né? Se você fala, tudo bem. Foi uma coisa rápida, disse, beleza.
Tá certo, ok. Beleza. Agora, você tá falando Eu não tô acreditando no que você tá falando. E quando faz não disse nada, disse tudo. Com diz nada, diz tudo. Palavras, jargão. Outro problema da comunicação. Usar palavras e termos técnicos. É isso aqui já é o quarto, Manu. Usar palavras e termos técnicos que são muito restritos à sua área de atuação. Médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, profissionais de mídia, marqueteiro, marketing, administradores, psicólogos. Gente, o mundo não é a sua profissão. O mundo não entende o que você tem a dizer. Use o jargão dentro do contexto que cabe o jargão técnico. O juridiquês, que os advogados tanto amam, alguns, hoje mais não, mas os juízes tanto amam, que não comunicam nada, ninguém entende. Eu trabalhei no rádio durante 30 anos, né? Os últimos 30 anos eu trabalho no rádio. Trabalhei numa emissora de rádio durante 13 anos fazendo um programa jornalístico. E, sério, muitas vezes chegava lá comunicados, informações do Ministério Público e do cartório, do fórum da cidade. Chegava um papel para o jornalista, o repórter ali, informar algo que iria acontecer no fórum ou no Ministério Público para a população. Eu não entendia. Eu olhia, falava, disse, olha gente, eu dizia no ar várias vezes, pessoal do fórum, do cartório, do Ministério Público, vamos parar com esse juridiquês, vamos falar uma linguagem clara, que as pessoas entendam. Pessoal da área de saúde é a mesma coisa. Fale o que as pessoas entendem. Aqui, claro, hoje tem excelentes advogados, excelentes juízes, que falam a linguagem que as pessoas entendem. Que está ali. Deixa o juridiquês para o ambiente jurídico. Deixa o mediquês para o ambiente médico. Médico conversando com médico. Tá tudo certo. Médico com enfermeiro, médico com biomédico, com fisioterapeuta, psicólogo, eles vão se entender. Mas o médico com paciente, o médico falar, não, isso aqui é hiperdia, isso aqui, não vai entender, ele não sabe o que é hiperdia, gente. Ninguém sabe o que é hipertensão e diabetes. Fala hipertensão e diabetes. Ou se não entendeu hipertensão, fala pressão alta. Pronto, o pessoal vai entender melhor. Glicemia no sangue, não, é açúcar. É açúcar no sangue, é assim que as pessoas entendem. Você lembra, só interrompendo aqui, estava tendo alguma entrevista na rádio na época e a pessoa que ligou não sabia se o marido dela tinha... Ah, lembro. Lembra? Como esquecer, como esquecer. Se ela tinha aquela doença, ereção. Ou seja, é um termo técnico que hoje está até... as pessoas normal. Sabem, é normal, mas uns 6, 7 anos atrás... Muita gente mas não hoje sabe, ainda. Hoje não sabe, né? Hoje ainda, Manu. Eu estava no rádio uma vez e a pessoa realmente ligou, a Manu lembrou bem, falando sobre a questão de impotência sexual, ereção, medicamentos para corrigir isso e tal. Daí recebi uma ligação no ar, uma pessoa perguntando, doutor, era um médico, se eu não me engano, eu queria saber se o meu marido tem essa doença. Aí ficamos assim, doença? Que doença? Ela, essa doença aí que o senhor falou, e aí ficou aquela situação, a gente não estava entendendo, de repente essa a ereção, num momento deu vontade de rir, porque era isso, mas tem que entender o contexto. Realmente ela não sabia que ereção não era doença, pelo contrário, né? É alegria, né? Quando acontece depois de uma certa idade. Mas enfim, foi explicar para ela. Outro dia eu encontrei uma pessoa que eu sou biomédico também, e conversando com um paciente no período do Covid, ele não sabia que pressão alta tinha qualquer relação com questão do coração. Simples assim. E o médico nunca explicou para ele. Dá para acreditar um negócio desse? Pois é. Eu disse, mas como nunca explicou? Não, o que o coração tem a ver com pressão alta? Gente, é isso mesmo. Então, evite os termos técnicos. O pessoal do marketing usa o briefing, né? O briefing, cadê o briefing? Cadê o quê? O headline, o deadline, nem storytelling, conta história, gente.
Vamos falar um português bem claro, que todo mundo entenda, seja claro. Vamos chegar aqui para a escola de comunicadores e dizer, vamos construir uma storytelling. Storytelling? Não. Vamos contar uma história. Vamos, communication school. Então, evite essas palavras, assim como os preciosismos, né, da língua portuguesa, as palavras difíceis. Falar bonito não é falar difícil. Falar bonito é falar de forma que as pessoas te entendam. Simples assim. Não é, fulano falou bonito, mas eu não entendi nada. Várias vezes, tem político que agora adora isso, né? Hoje já até mudaram, hoje está muito mais maleável, entrou uma nova leva de políticos, então não tem muito aquela coisa não, mas antigamente Jesus Cristo. Cadê? Usar jargão já foi, o que mais agora aqui, Manu? Tá aqui. Usar jargão, o que você botou aqui? Palavras, palavras que enfraquecem a sua comunicação. Quando estiver comunicando, quando estiver conversando ou falando, que para gerar autoridade, respeito, entendimento da sua mensagem, além de tudo que eu já falei em outras lives, em diversos vídeos, que se você maratonar os vídeos do canal e aqui do perfil, você não precisa nem comprar o curso. Depois eu falo do curso. Mas você não tem dinheiro para comprar, pode assistir os vídeos todos que você vai aprender tudo, tá? Aí, para quem tá no Avisa Logo, é na escola de comunicador. O curso é na escola de comunicador. Quando terminar aqui, pessoal da Avisa Logo, peraí pessoal aqui, viu? Pessoal da Avisa Logo, na escola de comunicadores é um perfil onde eu ensino a vocês comunicar. Escola de comunicadores, tá? Tem site, tem tudo. Aí lá também tem um curso massa, que eu vou dizer no final para você. Bom, tava falando de quê? Do último aí, do jargão. Não, jargão já falei. Não, que enfraquece a comunicação. Tá. Palavras que enfraquecem sua comunicação. O que são palavras que enfraquecem a comunicação? Aquelas palavras que você fala no diminutivo. Por exemplo, chegou para falar com alguém, não, eu vou falar só um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho sobre uma coisinha, um pouquinho, rapidinho. Não, gente. Se é a sua oportunidade de falar, você fale no tempo que foi estabelecido para você. Não precisa dizer, vou falar um pouquinho, rapidinho, uma coisinha rápida. Não. Comunicação tem que ser como amor. Ou é inteiro ou não serve. Ou você quer um amor pequenininho. Não quer. Ninguém quer um beijinho, quer um beijo. Ninguém quer um abracinho, quer um abraço. Ninguém quer um apertozinho de mão, quer um aperto de mão. Ninguém quer um apoiozinho, quer apoio. Então, comunicação é como amor. Ou é inteiro ou não serve. Pela metade não vai prestar. Então, evite essas palavras. Vou dar uma palavrinha com você. Posso dar uma palavrinha? Uma palavrinha. Você já se diminui antes mesmo de falar. Posso dar uma palavrinha, por favor? Nossa Senhora. Aí as pessoas olham assim para você. Aquele rabo de olho. Lá vem. Aí você vai falar, pega o microfone. Não fala com sua esplendor, toda a sua força, não. Então, pessoal, boa noite para todos. Eu só queria falar rapidinho aqui, para não incomodar. Não faça isso. Não faça isso, você destruiu tudo. A partir do momento que você pega o microfone, ou que você vai falar com alguém, e já começa pequenininho, tudo o que você tem a dizer não vai servir mais de nada. Porque ninguém vai prestar atenção. Sabe por quê? Porque ninguém presta atenção em coisas miúdas, pequenas. Ninguém quer saber. Ninguém quer trocado. As pessoas querem dinheiro inteiro. Ninguém quer migalha, bolacha quebrada. Vou te dar um pacote de creme crack todo quebradinho para ver se você gosta. Não gosta, né? Você quer a bolacha inteira. Então, quando for falar, quer pedir a palavra? Pessoal, só um momento, por gentileza. Eu gostaria de dar uma palavra aqui, um assunto muito importante. Pronto. Eu gostaria de falar sobre o assunto tal. Não, na minha opinião. Então você vai introduzir, você entre. Não fique pedindo licencinha para entrar. Não importa qual seja o ambiente. Você pode estar no ambiente que for. Mantenha-se firme. Ombros eretos, cabeça erguida. Não nariz para cima, né? Que aí é arrogante. Não para baixo. No nível de todo mundo. Fale com força, não se encolha, não se diminua, não fale palavrinha pequenininho para as pessoas me ouvir. Não! Fale com potência, com força, com energia.
Senão ninguém vai botar fé no que você tem a dizer. Tá? Você fale com as pessoas. Tem gente que quer falar em público, quer falar em ambientes, como se falasse com um cachorro. Sabe como é que fala o cachorro? Porque cachorro é um bicho que é um bicho diferente. Cachorro tem a capacidade de nos transformar em idiota. Já reparou? Cachorro, ele consegue nos transformar em idiota assim, ó. Cachorro e bebê. Já reparou? Você tem um cachorro. Como é que você chama o cachorro? Vem cá, fulano. Vem cá, meu amor. Vem cá. Um homem grande, 2 metros de altura, todo musculoso, brabo. Não no trabalho. O cachorro aparece. Amorzinho, vem cá. É assim. Não é, não? Eu já tive cachorro, eu sei como é. Não é assim? Cachorro transforma qualquer ser humano em idiota. E bebê também. O bebezinho, que coisinha fofa. A gente afina a voz, muda o gesto. Baixa o tom. Então, você não está falando nem com cachorro, nem com bebê. Você está falando com adultos. E se você está falando de vendas, você precisa de autoridade, de conhecimento que você está falando. Se você está falando de um assunto sério, você precisa usar o tom sério, o tom correto. Não é um tom agressivo. A agressividade é totalmente diferente de assertividade. Tem gente que confunde falar sério com falar alto e falar grosso. Tem nada a ver isso. Falar sério é uma coisa. Falar alto é ignorância, brutalidade. Falar grosso, com arrogância, com brutalidade, só vai bloquear o acesso. Só vai bloquear a mente das pessoas a respeito do que você tem a dizer. Falar com educação e firmeza quando for necessário falar com firmeza e gentileza para começar o diálogo. Não adianta você querer falar com adulto como se estivesse falando com um cachorro ou com um bebezinho. Deixa eu dar uma palavrinha aqui, por favor. Deixa eu falar com você. Com licença. Então, não use palavras que diminuem a sua comunicação. Não use palavras. Uma outra dica que eu sempre dou para todo mundo: comece a falar com a voz que sai do peito, não a voz que sai da cabeça. Que é isso, Ciro Pimentel? Você vai inventar coisa agora? Voz que sai da cabeça é aquela voz que você usa para pedir alguma coisa, quando você está até um tanto constrangido, quando você vai falar com alguém que você não conhece muito bem, que você chegou no lugar, por favor, você poderia... Sabe aquela coisa assim que você fala... não sabendo exatamente se você pode ou não pode falar, com licença, é aquela coisa, é aquela voz, sai daqui, ó, sai da boca aqui. É o que você ensinou ao seu sobrinho para pedir a mãe, né? Foi, isso aí. Meu sobrinho, ele gosta de comer. Ele tem 7 anos, ele gosta de comer. Só que a mãe dele não deixa ele comer. Ela tá ouvindo. Ele gosta de comer, mas a mãe dele não deixa ele comer. Controla a comida dele, menino. Aí... ele estava querendo comer nessa Semana Santa, e quero comer. E aí ele me dê mais, poxa mãe, me dá, não sei o quê. Eu disse a ele, vem cá, ó, a tática é a seguinte: você vai chegar junto da sua mãe, vai pegar nela aqui na roupa dela, do lado do braço dela, dizer, mãe, por favor, só mais um pouquinho de comida. Ela vai dizer não, você dizer, mas mãe, é só mais um pouco, olhe para ela com aquela cara de cachorro que tá pedindo, eu tô com fome, olhe para ela. Se ela disser não de novo, você diz assim, tudo bem, eu entendo que a senhora não quer deixar eu comer. Diga a ela, eu entendo que a senhora não quer deixar eu comer. Tudo bem, né? A senhora é minha mãe, mas eu tô com fome. E saia. Você vai destruir o coração de sua mãe. Ela vai dar a comida que você quiser. Na primeira oportunidade ele fez. Tinha acabado de comer, ele foi lá, mãe, dá um pouquinho. Ele voltou, e aí conseguiu a comida? Consegui. Pronto. Então, a voz da cabeça você vai usar nesses momentos que você precisa quase que implorar alguma coisa. Mas a voz do dia a dia que a gente tem que usar é a voz que sai daqui, que sai do peito. É a voz com força. Não é aquela voz sem força, não. Tem gente que para falar é uma dificuldade. Você fala com a pessoa, e aí, tudo bem? Como é que vai? E a pessoa, vou bem. E você? Ai, gente, que saco. Não tem paciência, não. Entrevista de emprego, você vai procurar emprego? Sente-se e fale com energia, não com ignorância, com energia. Antes de ir, Manu vai ensinar isso depois, procurar saber sobre a empresa, para você saber o que falar. Vai fazer uma palestra, vai falar em algum lugar,
Reunião de pais e mestres. Reunião de pais de alunos na escola. Professor detonando seu filho. E você lá. Né? Eu faço em casa, né? Eu ensino, né? Eu falo. Minha filha, não. Mesmo que você esteja toda errada, que o seu filho seja o capeta na escola, você vai precisar ter postura na hora que vai falar e autoridade. Afinal de contas, tu é mãe da criança. E assim como professor, você tem autoridade. Você vai entrar com respeito, simpatia e firmeza. Você não pode desrespeitar o outro na comunicação, não pode ser antipático, grosseiro, mas também não é para ser molenga, não é para ser mole. Senão já era. Negociação de vendas, se você vacilar, já era. Tanto para comprar quanto para vender. Se você ficar naquela ali, você não vende, você não compra, você não vai para lugar nenhum. Então, usar as técnicas da comunicação. Recapitulando o que eu falei hoje aqui. 5 coisas. Lê informações no slide. Nunca. Nunca. Slide, nunca. Vamos combinar o seguinte, para você nem correr o risco de ler informação no slide, esquece slide. Precisa não. Meus cursos, treinamentos, não uso slide. Minhas palestras, não uso slide. Não precisa de slide. Não precisa de PowerPoint. Só o tempo que você perde naquela porcaria para botar lá que ninguém vai ler. Professor, por favor, professor, não use slide não. Use slide só com as imagens, professor, que você precisa. Você não precisa de texto no slide, professor. Você é professor. Está na sua cabeça. Você aprendeu. Não é? Você domina o assunto. E se não domina, estuda de novo. Se você vai falar sobre qualquer assunto, você precisa dominar o assunto. E eu falo de comunicação porque eu domino a comunicação. Há 30 anos eu faço isso. Eu comecei a fazer comunicação com 14 para 15 anos de idade. Já estava numa emissora de rádio. Até os 14 anos de idade, eu era uma porta, travado, não falava nada, como eu falei no início aqui. Não conversava com ninguém. Quem me conhece lá da infância sabe disso. Mas eu comecei a destravar, desbloquear e criei estratégias e ferramentas justamente para isso, para acabar com isso. Porque eu sei que falar bem e se comunicar bem não é talento. Quem diz que falar bem é talento é mentiroso. Falar bem é aprendizado. Você aprende a se comunicar, você aprende a falar. Ninguém nasce sabendo coisa nenhuma, gente. Eu sou um sujeito que eu não acredito em talento, não. Eu acredito em esforço. Eu acredito em aptidão. Você tem aptidão, habilidade, facilidade para aprender mais uma coisa ou outra. Mas que você nasceu já sabe, venha com essa para mim não. E não venha com essa história. Tem muita gente que era muito comunicador na infância e hoje é tapado. Comunicava, você era uma criança feliz, comunicava com todo mundo, adolescente, virou adulto, virou tapado. Por quê? Bloqueios da infância, bloqueio na adolescência, bloqueio de mãe, bloqueio de pai, bloqueio da escola. As mães, os pais fazem isso com seus filhos. Uma criança vai falar, cala a boca, você não para de falar. Esse menino não para. Poxa, a criança só tem 5, 6, 7, 10 anos de idade. Ela precisa falar, ela tem que falar, ela vai falar. Mas se você vira aquele pai ou aquela mãe insuportável que destrói o futuro dos seus filhos, cala a boca, fulano, você não para de falar, deixa eu assistir minha televisão, deixa... Não, nada é mais importante que seu filho, obviamente sua filha. Eu não vou aqui ensinar como é que educa filho, mas isso bloqueia a capacidade dos seus filhos no futuro. Aí vira um adulto tímido, travado, que não fala nada com ninguém, que vive dentro de uma bolha. Não sei como esse menino ficou assim, não sei como essa menina ficou assim. Volta no tempo, minha senhora, meu senhor. Vê o que tu fez lá com esse menino que tinha 10 anos de idade, 7 anos de idade, tu vai lembrar. Aí vai para a escola, que é outro lugar onde você deveria usar suas habilidades para construir relações e abrir todas as suas asas, mostrar toda a sua beleza. O professor, cala a boca, fulano. Aí rotula, Manuela é conversadeira. Manuela não para a boca. Manuela está atrapalhando a aula. Aí reprova Manuela, bota nota, bota falta. E aí Manuela faz o quê? Para passar de ano, para não ser a que atrapalha a aula, precisa calar a boca. E ela descobre que ao ficar calada, ela passa de ano, ela ganha mais coisa, ela vai mais para frente. Ali naquele ambiente.
ali. E ela vai aprendendo e se adapta a essa realidade. Quando ela sai da escola, o mundo quer. Bora, Manuela, se comunica. Preciso ser ouvido. Me diga aí. Ela não sabe, porque a escola não ensinou isso. Existe muita falta de ensino de comunicação na educação de todas as áreas. Essa semana eu estava lendo um artigo de uma professora da Fiocruz e ela trouxe uma frase interessante, que falta comunicação na formação em saúde e falta saúde na formação em comunicação. Ou seja, os profissionais de saúde não são preparados nem qualificados durante a graduação para se comunicar com seus pacientes, são preparados para tudo, menos para se comunicar, e os profissionais de comunicação não têm conhecimento sobre as áreas de saúde. O que acontece? Quando vai sair na mídia, nos jornais, no rádio, na internet, só sai o lado ruim da saúde. Só sai o problema, o que o médico errou, a falta de médico, a falta de remédio. O lado bom ninguém fala, porque o comunicador não está olhando para o lado bom, ele só está olhando para o lado ruim. E por outro lado, o profissional de saúde não aprendeu a se comunicar. Não aprendeu a se comunicar com o paciente, não aprendeu a se comunicar com outros colegas médicos, não aprendeu a se comunicar com os veículos de comunicação e vira uma bolha, uma confusão, um pandemônio. Comunicação se aprende e eu provo isso, primeiro que eu aprendi, segundo que eu ensinei a centenas de pessoas. E Manu também. As pessoas que hoje, que inclusive estão aí na comunicação, todas elas chegaram sem nenhum talento para a comunicação. Nenhum talento. Muitas vezes, muitas delas diziam que nem sabiam como estavam ali. Então, comunicação não é talento. Comunicação, para mídia, para qualquer coisa, é aprendizado. Você aprende a fazer, não nasce sabendo. Se você aprende a fazer, hoje você tem um curso chamado Ferramentas da Comunicação, criado por mim, Ciro Pimentel, onde eu coloquei 30 anos. Gente, é sério, são 30 anos de conhecimento. 30 anos de conhecimento compilados num curso que você vai fazer no conforto da sua casa, no seu celular, na sua televisão, no seu computador, na hora que você quiser, onde você quiser. E que custa é tão ridículo o preço, que eu não gosto nem de falar, Manu. É tão barato, tão pouco o investimento para um conhecimento de 30... Vem cá, quanto você acha que vale 30 anos de aprendizado? Quanto você acha que vale? Alguém que viveu 30 anos fazendo alguma coisa, aprendeu, aplicou, testou, deu certo durante 30 anos. Aí ele pegou esse conhecimento todo e tá aqui, ó, Manu, pra você, ó. 30 anos, você vai ganhar 30 anos na vida. 30 anos, vou acelerar a sua vida aqui de conhecimento em 30 anos. Quanto você acha que vale isso? Quanto você acha que vale isso? Boa pergunta. Tá praticamente de graça. E a pessoa vai passar a pagar por mês menos que uma pizza. Menos que uma pizza por mês. Menos que uma pizza por mês para resolver definitivamente o problema que você tem, o medo que você tem de falar, o medo que você tem de se comunicar. Perder a timidez, postura de palco, equipamentos de um estúdio, gravação de vídeo, contação de história, expressão corporal, gestual, experiência prática. Quanto você acha que vale isso? Como perder a timidez, né? Como perder a timidez? São tantas coisas. Já temos alunos, vários alunos, que já estão lá, ó, se desenvolvendo. Logo, logo eles vão fazer alguns comentários aqui. A gente já tem alunos dos outros formatos. A gente tem a mentoria, que é outra coisa. Mas o curso online, que você faz no conforto da sua casa, está disponível no link, nos stories aqui. Depois da live, né, Manu? A gente coloca... E tá na bio também. E tá na bio. Quando terminar a live, você vai lá, tanto no clica na bio. Quanto na escola de Na escola de comunicadores. Meu objetivo, gente, não é ganhar dinheiro, não. Porque se fosse para ganhar dinheiro, eu botava esse curso lá por 10 mil reais. E vale mais do que isso. O objetivo é simplesmente mudar a vida das pessoas que podem ser muito mais do que são, mas não são porque não se comunicam da maneira correta. Sabe o que é interessante, Ciro? Que desde que você saiu do rádio em 2020, não entrou nenhum novo comunicador na cidade de Valência. Não existe. Não tem. Todos que estavam, foi você que treinou. Isso. Você levou, né? Trouxe essas pessoas por meio da comunicação. De fato. Depois que você saiu, ninguém mais Não tem mais ninguém. Não tem nenhum jovem que está tem 4 anos. nos rádios, Uhum. né, que
A gente não sabe. Isso. Tem 4 anos que não tem ninguém novo. Então o curso é para isso, é para abrir as portas para as pessoas também. Mas não para o rádio. Não para o rádio. É para você se comunicar para a vida. Isso aí. Para você se comunicar em todos os ambientes. Que foi o que você ensinou no Isso, rádio, que estão lá e estão em outros ambientes também. Tá? Eu posso citar aqui Raquel Oliveira, Wanda Brito, Gesiele, Simone Santos, Ademilton Ferreira, Kessia Campos, Marja William e tantos outros que passaram por mim na comunicação, no rádio, que aprenderam do zero. E nenhum desses dizia assim, eu nasci para isso. Nenhum. Alguns até duvidavam. A própria Wanda Brito, que hoje é uma excelente comunicadora, o Wellington Anunciação, isso mesmo. Wanda, não, seja você. Então, nesse curso, eu ensino muito mais, porque eles aprenderam para o rádio. O que eu ensino nesse curso é para todos os ambientes, independente da área que você atua. E eu vejo aqui, tem muita gente que está aí em cargos importantes, que poderiam ter muito mais, poderiam ser muito mais bem compreendidas e não são, simplesmente porque não sabem, não usam e não sabem se comunicar da maneira correta, da maneira mais assertiva possível. Então o objetivo do curso não é ganhar dinheiro, o objetivo do curso, primeiro, é sair, tirar as pessoas do lugar comum que elas estão, passando por essa vida praticamente em silêncio, passando por essa vida se escondendo, passando por essa vida com vergonha de falar em público, de falar nas reuniões de trabalho, de colocar suas ideias, de fazer uma apresentação na faculdade, de apresentar o seu conteúdo da sua formação para uma emissora de rádio, para um vídeo, para um podcast, de criar uma rede social e gravar sobre o seu assunto que você aprendeu. Eu quero acabar com esse bloqueio. Meu objetivo é transformar a vida das pessoas através da comunicação, porque ela transformou a minha, transformou a das pessoas que eu ensinei, e eu tenho certeza que ela vai transformar a sua. O curso você adquire pelo link, você vai assistir aos vídeos, é 100% feito em sua casa, onde você estiver, no seu celular, no seu computador, no seu tempo, sem pressão, sem ninguém dizendo o que você tem que fazer, e eu tenho certeza aqui, que você não vai se arrepender não. Se você fizer o curso e não gostar, devolva o seu dinheiro em dobro. E você pode, inclusive você pode comprar o curso, se você se arrepender, não gostou, você tem 7 dias para ter seu dinheiro de volta sem qualquer pergunta. Faz o curso Ferramentas da Comunicação. Se em 7 dias, estudando, você achar que o curso não serve para você, que o curso por alguma razão não atendeu às suas expectativas. Ou não faz o que promete, né? Não faz o que promete. Olha, 7 dias é tempo pra caramba pra você usar todos. E tá tudo aberto. Eu não fiquei, libero agora o módulo 1, não. Matriculou, entrou, todos os módulos estão liberados. Do primeiro e tem certificado também. Tem certificado. Daí você estuda como você quiser. Eu indico estudar do módulo 1 em diante. Mas você pode ir lá no módulo 8, no módulo 7, no módulo 5. O problema é seu. Você vai fazer como você quiser. Você chegou lá. Não é do jeito que você queria. Esse negócio está chato. Eu não gostei não. Ciro disse uma coisa, mas o curso é outra. Você vai lá no botão, reembolso do dinheiro. Devolvemos seu dinheiro sem qualquer pergunta. Não quero nem saber por que você não quer. Você vai lá. Se quiser deixa de dizer, você diz que é importante. Alguma coisa não te agradou. Então eu te dou uma garantia de 7 dias para você estudar. Se não gostar, pegar seu dinheiro de volta, você pode dividir em 12 vezes o curso, 12 vezes, sai um valor menos do que uma pizza por mês. Tem certificado no final, tem conteúdo extra, todo dia tem conteúdo extra novo, além do conteúdo que está lá, todo dia tem um conteúdo novo extra para você, e sempre vai ser assim, o conteúdo vai estar lá. Você pode tirar dúvidas lá na comunidade interna. A plataforma de estudo da Hotmart é como se você estivesse assistindo uma série da Netflix. Se você entrar no painel do curso Ferramentas da Comunicação, já reparou, Manu? É igual uma série da Netflix. Todo o painel. Igualzinho. Capítulos, temporadas, tudo certinho. Então, estou te dando a garantia de que se você não gostar, seu dinheiro está de volta sem qualquer pergunta. Isso é ter certeza de que você vai gostar.